capítulo 2, fala que o homem, sem Deus o homem é morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos perdidos. Eu e você, vivendo nesse mundo caído, estamos longe de Deus. Mas, queridos, o capítulo 4 de Efésios 2 fala o seguinte: mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. Eu não sei o que vem no teu coração quando você pensa isso, não sei o que bate no teu coração quando você pensa isso, mas tem que cair como uma bomba e fazer você pensar que agora você tem vida, é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida que vem por você mesmo, não, mas que vem do Criador, que ama você, que amou você quando entregou o Filho dele naquela cruz. Queridos, então, não tem como a gente olhar para Provérbios, que é o que a gente vai ler hoje, sem entender isso, sem ter isso em nossa cabeça, que através de Cristo Jesus, quando pensamos na obra de Cristo Jesus naquela cruz, por mim e por você, aí sim nós encontramos a sabedoria plena, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem de Deus, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então eu convido você, pensando nisso, convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Vamos começar pelo versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler na NVI. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, guarda a vereda dos justos, protege o caminho dos seus fiéis, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Agora, preste atenção no que a sabedoria faz. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas, que andam por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviaram. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e a manter-se nos caminhos dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, pelo teu povo aqui reunido essa noite.
Peço, Deus, que o Senhor me use como instrumento do Senhor, que a Tua palavra, ó Pai, entre no nosso coração e que possamos, ó Pai, ver o Senhor. E não, Deus, nos distrair com qualquer coisa que está próxima a gente, nem em nossa mente, mas que a Tua palavra faça morada. E que o Senhor nos ensine, ó Pai, a andar com sabedoria. Em Cristo Jesus. Amém. Queridos, em 2016, o Ministério Jovem foi para Ilha Grande, e ali a gente tinha uma proposta de ajudar a igreja ali, naquele lugar. A ideia era pintar a igreja. Só que quando a gente chegou lá, começou a chover, e sabe que na Ilha Grande, tá, é difícil fazer alguma coisa com... Na Ilha Grande não, é difícil pintar, principalmente a parte externa, com chuva. Newton ajudou na parte elétrica, fez uma coisa e outra, enfim. Foi o único que trabalhou, né, coitado. É o único que sabia fazer alguma coisa a mais, assim, ajudar na elétrica, enfim. A gente foi lá, deu um apoio para ele e tal. Mas foi legal porque a gente ajudou a igreja em outro sentido. Por exemplo, a gente foi visitar irmãos que estavam longe da igreja faz um tempo. Irmãos que deixaram de frequentar a igreja, e a gente pôde servir nesse sentido. Ou seja, a gente foi para servir a estrutura da igreja e acabamos servindo a igreja. Daí o pessoal foi embora. E eu fui convidado, né, pelo pastor para poder ficar lá e pregar no outro dia de manhã. E eu chamei o João para ficar lá comigo. O João Felipe. O João, nosso querido João do Porco. Depois você olha o WhatsApp e pensa aí por que é do porco, tá bom? É o único cara que eu conheço que tem a foto com um porco no WhatsApp. E ali o João falou o seguinte comigo: Macário, e todo mundo falava, pô, Macário, a gente tem que ir na feiticeira, que é isso, gente? Feiticeira, tá maluco? Não, a cachoeira da feiticeira é muito legal, então, só que não dava por causa do tempo. Quando o pessoal foi embora, a gente tinha um tempinho na parte da tarde, eu falei assim, João, cara, vamos na cachoeira? Cara, vamos embora, vamos agora. O que a gente fez? Foi lá, eu fui me arrumar. Então, queridos, eu fui lá e me preparei, porque eu sabia, o pessoal falou que era uma trilha, eu me preparei, né? Botei, então, uma bermuda confortável, botei uma camisa, botei uma mochila, na mochila levei água, levei biscoito, repelente, botei um tênis adequado, botei óculos, passei protetor, e peguei a bandana também e botei na cabeça. E aí, eu estava lá preparado, de repente o João olhou para mim e falou assim, mas cara, você vai para onde, cara? Aí eu falei assim, a gente vai fazer a trilha, vai para a feiticeira. Gente, quando eu olhei para o João estava de bermuda, de chinelo, segurando a camisa e comendo a banana. Ele falou assim, cara, fica 20 minutos daqui, cara, você não precisa disso. A gente não vai passar a noite toda na trilha, não, tá maluco? Aí eu falei assim, tá bom, enfim. O que eu quero dizer com isso, queridos? Foi engraçado, na hora ali, eu falei assim, pô, é verdade, não estou aqui me preparando toda, tá? Uma trilhazinha tranquila. Não adianta você saber e carregar coisas na mochila desnecessárias. O que importa é que no caminho você precisa saber lidar com a trilha. Não adianta você colocar coisas e adquirir conhecimento sobre Deus, se no caminho você não conhece quem é Deus. Se no caminho, onde você está passando hoje, Deus não está presente. Então não adianta você olhar para a palavra de Deus, entender que você tem vida em Cristo Jesus, lembra? Cristo morreu por você, te deu uma vida nova. Não adianta você olhar para a palavra de Deus e não entender que existe uma vida, e essa vida tem que ser vivida na prática. E é isso que o livro de Provérbios ele faz. O livro inteiro, principalmente na primeira parte, é como se fosse Salomão andando com seu filho e ensinando, instruindo o seu filho no caminho que ele deve andar de fato. Então a gente vê que logo no início ele fala, meu filho, se você aceitar as minhas palavras. É interessante isso porque ele fala, ele mostra uma condição aqui, né? Se você aceitar as minhas palavras, se você guardar no teu coração, o que é isso? Isso quer dizer que é uma condição em que você olha a palavra de Deus, você entende quem é Deus e você entende quem é você e que você precisa de Deus. Então você responde,
de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, você guarda no seu coração, você guarda para você. E nesse caminho, queridos, que a gente passa, principalmente que a gente vai passar aqui nesse capítulo 2, olhando aqui, e ele começa: meu filho, entenda, pai, você que é pai. Provérbios é um livro prático, que ensina você, pai, a instruir o seu filho, mas você também que é filho de Deus, precisa estar atento àquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Ele está falando ao teu coração. Por isso que ele começa falando aqui: meu filho. Só lembrando aqui de Deuteronômio capítulo 7, ensina com persistência o seu filho, converse sobre elas, sobre o que? Sobre a lei, onde ele estiver, quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O que é isso? Na sabedoria hebraica, o pai instruía a criança onde ele passava, o filho ficava com o pai passava o ensino, ou seja, passava a Torá, o ensino da Torá, ensinava ao filho quem era Deus, mas na prática, caminhando junto com ele. Fica então esse desafio para a família: pai, não passe para outros o privilégio que Deus te deu de educar o teu filho, de admoestar o teu filho no caminho que ele deve andar. E no caso aqui, é o caminho de Deus, conhecendo Deus. E é interessante porque ele fala: se aceitar, literalmente guardar, esconder, esses anúncios breves de conselho que Salomão dá. E é justamente isso, são pequenas ideias. Provérbios são pequenas ideias para você guardar no teu coração. Talvez você não use naquele momento, e essa é a intenção do provérbio. Não é você usar imediatamente, mas é adquirir conhecimento para na hora em que uma situação se levantar, você usa com sabedoria. É por isso que tem que ficar inculcado na nossa cabeça. É por isso que ele é enfático em dizer: se aceitar, se guardar. E ele fala: se der ouvido à sabedoria. Olha para o seu texto de novo e repara comigo como é que acontece esse processo aqui. Ele fala: se aceitar, se guardar no teu coração, se der ouvidos à sabedoria, se inclinar o teu coração para o discernimento. O que é isso? Mostrando que não somente você vai observar, não somente você vai analisar, mas você vai dar crédito à palavra, você vai entender o que essa palavra está falando. E não só isso, ele fala: se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se você é um leitor atento, se você prestou atenção domingo, o que foi falado aqui, no capítulo 1, no versículo 20, fala que a sabedoria grita pela rua, clama em alta voz, chama por discernimento nas esquinas, mas ninguém dá ouvido à sabedoria. E aqui quem clama é você. Você chama por sabedoria, você se inclina para a sabedoria, você vai atrás do conhecimento. E não só isso, você não simplesmente aprende, ou seja, de forma passiva, como agora Salomão fala, você vai atrás, você busca, inclina o coração, clama por entendimento, por discernimento, grita bem alto. Se procurar, queridos, preste atenção, se procurar por sabedoria, como se procura uma prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. O que Salomão faz aqui com teu filho, e passa para a gente, o que Deus passa para mim e para você essa noite, é o seguinte: como um soldado que está lá no QG, no quartel-general, em que ele recebe a instrução do que ele precisa fazer, e não só ele recebe a instrução que ele precisa fazer, como ele sai dali e vai para o meio da mata, para caçar o inimigo, para ir atrás do alvo dele. É isso que Deus manda a gente fazer, é isso que Deus quer que você faça. Por quê? Macário, para que isso tudo? Para que então tantas condições? Por exemplo, no meu aqui mostram 4 condições. Se. Sabe o que é isso? Olha só,
Versículo 5. Então, uma causa, se você faz isso, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema hoje, queridos? É que falta essa busca, falta esse anseio no meu e no teu coração pela presença de Deus e pelo conhecimento dEle. E é interessante porque ele fala, você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. É uma busca constante em que você se propõe, você se lança a essa empreitada em buscar, conhecer, discernir quem Deus é, o que Ele faz, quem é Ele, como que Ele se relaciona na sua vida, no meio da tua família, no meio das tuas finanças, em que você depende dEle, como foi lido aqui. Temos que confiar no Senhor, deleite-se no Senhor. É fácil falar isso. Agora, vai praticar isso. Quando tudo que você pensa, que você planeja naquela semana, naquele dia, naquele ano, você perde o emprego, alguém na tua família morre, ou alguém te abandona, alguém fala mal de você. É difícil fazer isso, não é verdade? Mas o que Deus fala é o seguinte: busca, vá atrás, porque o propósito de você se lançar em buscar e conhecer o Senhor é ter o deleite nele. Queridos, sabe o que é temer ao Senhor? Eu vou falar aqui para você, e eu vou ler um pouquinho aqui do que eu coloquei. De fato, essa busca é uma busca cognitiva e uma busca afetiva. É uma busca daquilo que você pensa, mas também é uma busca daquilo que você faz. E aí então, ele fala aqui, ó, temer ao Senhor. Essa palavra temer é medo, mas também é temor, reverência, piedade. É você estar diante de um grande mar, de um grande oceano, e contemplar a natureza, contemplar aquilo que é maior do que você. E ao mesmo tempo que você contempla, você tem medo. Ao mesmo tempo que você vê a cascata, a catarata não, você vê a cachoeira caindo e você fica admirado com a força da água. Você quer se aproximar, porque aquilo dali é belo, porque aquilo dali chama a sua atenção, aquilo dali revela algo que é maior do que você. Então você olha, isso é reverência, é quando você contempla quem Deus é, você contempla, sabe que ao se aproximar de Deus, você é pecador. Diante da presença de Deus, ninguém pode existir, viraríamos pó, mas é pela graça de Deus em Cristo Jesus, que Ele nos deu vida. E é isso que é reverência, querido. Isso que é temor. É um temor misturado com tremor, com alegria, mas ao mesmo tempo com a reverência diante de Deus. Essa palavra, por exemplo, Alan Ross, que é um professor que escreveu que fala sobre literatura hebraica, enfim, línguas originais, ele fala o seguinte: essa frase é bipolar, quer dizer que traz a ideia de voltar para trás com medo e ao mesmo tempo aproximar-se para contemplar, adorar, maravilhar. Tem outro comentarista que fala o seguinte: ela traz a ideia de conhecimento, de intimidade com Deus, desenvolvido pela sua presença, como em Provérbios 3:6 que diz: conheça-o em todos os seus caminhos. E outro texto fala também que é de conhecê-lo. E a outra palavra que é traduzida aqui, ele fala: você entenderá o que é temer ao Senhor e você achará o conhecimento de Deus. A santidade de Deus, que encontra o homem pecaminoso, cria um temor. Você só entende quem de fato Deus é quando você contempla e entende a santidade de Deus. E que você, de fato, querido, você não pode
permanecer diante da presença de Deus. É meio assustador isso, não é verdade? Mas é o que é. É que às vezes a gente trata Deus com tanta mesmice no culto, a presença dele acaba se tornando tão comum em nossa vida que a gente esquece dessa reverência que a gente precisa ter diante de Deus. Entenda, você é uma criatura, Deus te salvou, Ele te dá o privilégio de chamar de Pai, e esse Pai que te ama, é o Pai que cuida de você, é o Pai que mantém você, é o Pai que te sustenta. E a outra palavra que ele fala é: achará o conhecimento de Deus. Não significa a mesma coisa de você encontrar o estudo, por exemplo, o estudo na teologia. Apesar da teologia ser boa, apesar de você ter que estudar a teologia, observar aquilo que Deus fez na palavra dele, encontrar quem Deus é na palavra dele. Mas mais do que isso, querido, conhecer a Deus é você desfrutar da presença de Deus em sua vida. É entender quem Deus é na tua vida. Não é aquilo que as pessoas falam na igreja, por exemplo, quando o pastor prega, quando a gente passa o ensino de Deus, ou quando você está numa EBD, ou quando alguém conta um testemunho de algo que aconteceu, que ela perseverou, que ela manteve firme. Não, não é isso. É você entender que o Deus a quem você presta culto, a quem você escuta da palavra, quem você ora, é o Deus que é real para você, é o Deus que é presente na sua vida. E esse é o processo que Deus quer que a gente faça. Quando a gente entende que eu preciso aceitar as palavras dele, guardar em meu coração, dar ouvido à sabedoria, clamar por entendimento, buscar por sabedoria. Aí então, quando eu faço isso tudo, então eu encontro e eu sei o que é temer, e eu conheço mais e mais o meu Criador. Faz sentido para você agora isso? Faz sentido porque muitas vezes Deus está em silêncio diante de uma situação em que você está passando hoje? Faz sentido agora, quando você pensa: Deus esqueceu de mim, Deus não existe, porque Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida. Ou vem aquela dúvida no coração: cadê Deus nesse momento? Cadê Ele? Sabe o que falta? Falta essa intimidade com Deus, falta esse conhecimento de Deus, falta essa obediência à palavra dEle. Queridos, o versículo 1 ao versículo 4 fala um processo que eu e você, que nós precisamos fazer como filhos de Deus, de observar quem Ele é, observar a palavra e permitir que essa palavra faça morada em nosso coração. E aí então, eu vou temer ao Senhor e então eu vou conhecer ao Senhor. Mas então vem o versículo 6, eu quero que você olhe na tua Bíblia, o versículo 6. Olha só o que fala o versículo 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Queridos, por mais que a gente tente e busque ao Senhor, por mais que você tente se aproximar do Senhor, quem dá o conhecimento dEle é Ele, quem dá o discernimento é Ele. Mas cara, mas calma aí, você acabou de falar para mim que o versículo de 1 a 4 mostra uma condição: se, então o resultado, então. Agora você está falando que pois, como assim? É isso mesmo. Quando a gente busca o Senhor, o processo que o homem faz de buscar o Senhor, e de maneira nenhuma, o homem quando tenta e se aproxima de Deus,
Ele não vai se calar, Ele vai se apresentar e Ele vai falar com você. Ao mesmo tempo, é esse Deus que mostra quem Ele é. É esse Deus que reserva para aqueles que são fiéis, aqueles que conhecem ao Senhor. Ele dá então esse entendimento e esse conhecimento. Queridos, muitas pessoas conhecem a Deus, todos nós que conhecemos a Deus, conhecemos porque Ele fez isso primeiro. Lembra de Efésios? Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele veio, Ele mostrou a sabedoria dEle, que é loucura para o mundo. Um homem morrendo numa cruz, que loucura! Mas é isso que Deus fez, para destruir a sabedoria do sábio, para mostrar que a sabedoria do sábio é loucura, e Ele mostra para o mundo que quem dá a sabedoria é Ele. Você tem coisas aí, você está sentado numa cadeira, você não sabe quem fez essa cadeira, você veste uma roupa, você não sabe quem fez essa roupa. Com certeza, eu garanto para você, que o remédio que você tomou essa semana, ou a caneta que você vai escrever, foi porque Deus deu conhecimento para que alguém tivesse capacidade para desenvolver uma caneta, ou que você sentasse numa cadeira. Essa é a graça comum de Deus, que faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Mas, querido, conhecer a Deus, saber quem Ele é, permitir ser conhecido, é somente para os fiéis. O versículo 8, ele fala o seguinte: pois guarda a vereda do justo e protege o caminho do seus fiéis. É o Senhor quem faz isso, que Ele guarda para os seus fiéis, guarda aquele que conhece a Ele, aquele que se lança nessa empreitada de conhecer a Ele. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me aproximo dEle, Ele se aproxima de mim, e Ele mostra quem Ele é. E é isso que eu quero trazer para o teu coração nessa noite. Eu não quero que você vá para casa pensando: cara, isso é difícil, isso é impossível para o homem fazer. Não, querido, entenda, Deus já fez tudo, na cruz Ele fez tudo por mim e por você, mas Ele pede e Ele coloca para a gente, para que a gente tenha essa busca constante por Ele. Do versículo 6 ao versículo 22, mostra aqui os benefícios e a proteção que vem da sabedoria de Deus. Nós somos protegidos pela sabedoria de Deus. Quando eu encontro Deus, quando eu sei quem Ele é, quando eu entendo que o Senhor é um manancial de sabedoria, que dele brota a sabedoria, como Jó diz, né? O Senhor mantém a sabedoria e guarda com você. Somente Ele sabe onde está, somente Ele dá a quem Ele quiser, e essa sabedoria está disponível para mim e para você, e essa sabedoria é a sabedoria de Deus, de conhecer o seu Filho e entender quem Deus é. E é isso que Deus chama a gente para fazer, não somente sentar, querido, sentar e ouvir, e orar quando tem uma coisa difícil, mas esquecer quando está tudo bem com você. Entenda, quando não está tudo bem com você. Não, é você entender e se lançar diante de Deus, nessa busca constante de quem Ele é. Tem um relacionamento, você tem um relacionamento com o teu Criador, você desenvolve esse relacionamento com o teu Criador, você entende que Deus fala com a tua palavra, você entende e crê que essa palavra é a palavra de Deus que transforma o teu coração, que é através dela que você conhece o Deus soberano. Querido, é através dessa palavra que você vai conhecer quem Deus é. Não é meditando e fazendo yoga e fazendo qualquer coisa que você vai consertar o que está errado na tua vida. Não é isso. É conhecendo, inclinando o coração, ouvindo a sabedoria de Deus, buscando avidamente, entendendo com a tua alma que você precisa
que você precisa, querido. Você precisa buscar o Senhor. Oséias, o livro de Oséias é muito interessante porque ele fala o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o sol nasce, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. É uma busca, é uma constância, entendendo quem Deus é. Eu quero que fique bem cravado no teu coração esses primeiros 6 versículos. Então, olha só, preste atenção. Vou repetir para você. A palavra do Pai, as palavras dão sabedoria e entendimento. Palavra, sabedoria e entendimento são, ou ela dão conhecimento de Deus. Você conhece a Deus através disso, mas a sabedoria, o entendimento e o conhecimento são dados pela boca de Deus. Quem Deus é, quem Ele é e o que Ele faz. E agora, quais são as outras bênçãos que Deus promete para aqueles que o amam? Eu prometo que vai ficar melhor agora, tá bom? Olha só. Ele reserva a sensatez para os justos, como um escudo protege quem anda com integridade, quem guarda a vereda do justo, protege o caminho dos seus fiéis. Isso tudo é o que o Senhor faz, é o que a sabedoria faz, é a sabedoria dada por Deus, é isso que o Senhor faz. Essa sabedoria protege, grava isso, a sabedoria protege você do inimigo, protege você de você mesmo, protege a sua mente e o teu coração. Então, com isso, você entenderá o que é justo, correto e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, pois o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Queridos, o versículo 9, ele fala algo interessante, que é o que eu quero focar aqui com você. Então você entenderá o que é justo, correto, direito e certo. Você entenderá de fato o que é a justiça, o que é fazer o bem, o que é se lançar em fazer o bem ao próximo, porque isso vem do Senhor. A justiça vem do Senhor, o bem vem do Senhor, e aprenderá os caminhos do bem. E esse caminho aqui é muito interessante, porque traz a ideia de uma trilha de carros, onde a terra é fofa, mas o carro passa por aquela trilha. Então quando a chuva cai e o sol bate, aquela trilha então forma um caminho do carro, né? do carro de boi. E o que Deus está falando aqui é que a sabedoria te protegerá você andar nesse caminho correto, fazer com que você ande pelo caminho certo. Ou seja, você não precisa fazer um outro caminho, você não precisa seguir outro caminho, entrar em outro caminho, buscar atalhos. Pelo contrário, você vai entender, à medida que você conhece a Deus, o que agrada a esse Deus, o que é perfeito diante dele. Então você anda por esse caminho já marcado. Queridos, versículo 10 fala algo interessante: pois a sabedoria entrará em seu coração. À medida que você se aproxima de Deus, Deus te dá entendimento de quem Ele é, você tem um relacionamento com Ele, a sabedoria entrará em teu coração. E olha só, e o conhecimento será agradável. Esse conhecimento, ele é é agradável, é como se fosse agradável ao paladar, é como uma carne bem feita na hora do almoço.
certo? É como uma lasanha bem preparada depois do culto. É como a pizza das mulheres aqui. Eu ia falar do André Júnior, né? Mas é daqui, da cantina. É agradável. Sabe, o melhor alimento é aquele que você está com fome, né? Que você come de qualquer jeito. Mas é aquele alimento bem feito. Querido, isso é o que a sabedoria faz com a gente. Ela dá um sentimento de prazer, porque você entende, você sabe, você então se alimenta do conhecimento de Deus. E o bom senso o guardará e o protegerá. Aí então, queridos, o versículo 12 ao versículo 19, ele caminha, Salomão mostra o que a sabedoria faz com a gente. Na verdade, a sabedoria protege você de dois caos. Primeiro é o caos social e o caos matrimonial. E o primeiro dele fala sobre o homem perverso. Ele fala o seguinte: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, que têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e do caminho se desviaram, se extraviaram. Queridos, o que é isso que ele está falando aqui? Essa sabedoria te livrará. E essa palavra livrar é literalmente cobrir, puxar. A sabedoria vai fazer isso com você. Sabe por quê? Se você sabe quem é Deus, se você sabe que Deus está na tua mente, está no teu coração, que Deus está presente, você vive uma vida diante da face de Deus. Você vive uma vida diante de quem Deus é. Você sabe o que você faz, Deus está olhando, Deus, Ele está atento ao que você vai fazer. Se você sabe que é isso, sabe que a sabedoria está em você, a sabedoria vai te livrar. E essa palavra livrar, me vem a ideia daquela capa do super-herói, Doutor Estranho. Já viu? Lembra desse filme aqui, Doutor Estranho? É muito engraçado porque é uma capa que tem vida, e é uma capa que protege. Uma capa protege ele, no caso, eu não sei se ele é um mago, se ele, sei lá o que é, mas a capa protege ele. Ele tem uma cena de um filme que ele está lá assim, né, meio cambaleando lá, e a capa vem e segura ele. É isso que a sabedoria faz com a gente. A sabedoria protege, faz você não olhar para o caminho do perverso, não caminhar de acordo com o mal, mas então virar as costas e seguir o caminho que é correto. E essa sabedoria, ela guarda você. Querido, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela segue o caminho que tem que ser seguido, que é o caminho da justiça, que é o caminho correto. Olha só, eu só quero frisar aqui um versículo. Que esses homens têm prazer em fazer o mal e exultam. Sabe o que é exultar? É o estádio cheio. E esses homens, quando observam o mal, batem palma para o mal e torcem para que você faça o mesmo. Ele quer que você faça isso. Querido, essa maldade que o perverso faz, tem prazer em seguir esse caminho, segue longe do caminho da verdade, porque ele se extraviou. O navio perdido foi perdido por causa do coração, por causa da perversidade que está dentro do coração. A sabedoria te ajuda a ficar longe, por exemplo, da mulher de língua grande, né? Já viu esse mito da mulher de língua grande que fala demais, da difamação contra Deus, das fofocas nos corredores do mundo, da igreja, do homem de pavio curto, que é explosivo, que se ira facilmente.
daquela ajuda trapaceira que a pessoa faz de tudo para que ela se dê bem em cima dos outros. É isso que a sabedoria faz. A sabedoria te ajuda a viver longe dessas pessoas, porque ela te protege, ela te guarda, ela te puxa. A sabedoria de Deus acende uma luz vermelha quando diz que tem algo errado. Do autoritário, do sectarista, da feminista, do machista, do bandido, do ladrão, do promíscuo, do beberrão. A sabedoria faz isso com você. Querido, eu queria ser mais prático, né? E eu queria que isso entrasse dentro de você de tal forma que você entendesse isso no teu coração e caísse na tua mente. Quando a palavra de Deus fala coração, né? Ela não está dizendo o coração que bate, mas é o coração, a mente. A nossa mente tem que ser totalmente controlada e observada pelo conhecimento e pela pessoa de Deus. Não só te livra do caos social, mas te livra também do caos matrimonial. Também o livrará da mulher imoral. Versículo 16, da pervertida, que seduz com as suas palavras. Essa sedução com palavras é aquela palavra agradável, é como um mel. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, isso se aplica a um homem também. Imagina aqui você, mulher, observando ao homem imoral. Preste atenção, queridos, porque isso aqui é muito importante para a igreja. Isso tem vida para a gente. Fala o seguinte: a mulher imoral que seduz com as suas palavras, aquela que torna as palavras agradáveis, mas no fundo ela prepara uma armadilha. Afirma, né, que a boca de um inimigo, fala que essas palavras de sedução na boca do inimigo é macia, mas que existe uma guerra que está dentro do teu coração. As suas palavras eram mais brandas que azeites, contudo, eram espadas desembainhadas. Essa é a sedução da mulher imoral, que chama, né? É verdade? Que seduz com as palavras, que leva você a pensar e viajar e começar a criar planos fora do casamento, fora daquilo que Deus criou, que faz você imaginar coisas. E olha qual é o processo que ela faz aqui, que essa mulher ou esse homem moral faz: que abandona aquele que desde a juventude foi o teu companheiro. Ela não só seduz com as palavras, mas também ela abandona. Ela simplesmente esquece o marido e a esposa. E não só isso, não esquece a aliança que fez diante dele, da pessoa amada, desde a juventude, como também ignora a aliança que fez diante de Deus. Querido, quem cai nessa armadilha, o texto continua: a mulher imoral se dirige para a morte, tem cheiro de morte. Deitar com a mulher imoral é deitar com a morte. E o texto é bem firme e enfático em dizer isso. Filho, preste atenção. Se você tem sabedoria de Deus, se você tem o conhecimento de Deus, tem o temor do Senhor, você tem reverência e entendimento, sabe quem Deus é, você não segue para esse caminho. Você não é seduzido com palavras. Você corre, né? Você lembra de José e corre. E mais, os seus caminhos levam à sombra. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Dificilmente, queridos, pode ser, preste atenção, pela graça de Deus, pela bondade do nosso Deus, Deus perdoa, ponto.
Deus perdoa. Mas entenda o que eu vou falar aqui. É com tremor e temor diante de Deus, com esse temor diante de Deus que eu falo isso. Um adultério numa família, numa casa, cria covas profundas nos relacionamentos. Cria buracos profundos. Deus perdoa? Pela graça dele, ele perdoa. Não há culpa diante de Deus. Mas dificilmente, e demora-se tempo para que essa confiança seja restabelecida, para que esse coração desses dois sejam tratados, enfim, guiados pelo Senhor. É por isso que o texto fala, jamais voltarão, você não volta mesmo. Meu amado e minha amada, pense nisso, para a glória de Deus. Quem entra por esse caminho não volta o mesmo para a vida. Cria laços profundos. Deita com a morte. Tem cheiro de morte a cova. Essa é a sabedoria que protege eu e você. O homem ímpio pensa, é só mais uma cerca. É só mais uma pessoa. Eu não preciso ter compromisso com isso. O homem que segue o caminho de Deus, conhece a Deus e vive um relacionamento pessoal com esse Deus, entende. Não. Isso é abominável diante de Deus. Tem aplicações profundas aqui. Por quê? Quem escreveu isso aqui? Quem escreveu Provérbios? Salomão. Quantas mulheres Salomão teve? Não sabia? Quantas mulheres ele teve? 700 e quantas concubinas? 300. Sabe qual foi o maior erro de Salomão? Foi justamente a promiscuidade. Queridos, na soberania dele, onde a gente vai entender isso, Deus permitiu que Salomão fosse um homem sábio, que escrevesse grandes coisas para a gente, mas ele caiu e ele foi por esse caminho. E um dos motivos do reino dividir foi por causa do coração idólatra dele, que ele se desviou do Senhor. Você pensa, eu não estou casado? Já fui casado? Mas você pode cair num erro de cometer um adultério espiritual com o Senhor. Lê o livro de Oséias, você vai entender o que eu estou falando. O povo de Deus se extraviou de Deus, viveu longe do Senhor, e o Senhor então envia um mensageiro e mostra, olha, vocês se prostituíram espiritualmente, adoraram a outros deuses, vocês adoraram a outros deuses, outros ídolos em teu coração, colocaram outros deuses e esqueceram de mim. Pior talvez do que o adultério físico e matrimonial, que causa laços profundos, é também esse adultério espiritual. Eu estava lendo isso, enquanto eu estudava isso, um autor falou isso aqui, levantando a história de Salomão, e é muito interessante a gente pensar isso. Cuidado, tá? Com os ídolos no teu coração. Estou bem, minha esposa está em casa, eu cuido dela, ela cuida de mim, estamos bem, mas pode ter ídolos no teu coração, que estão tomando o lugar de Deus. Estão no teu coração, acima da presença do Deus que é verdadeiro, real e justo, que quer única e exclusivamente a tua adoração. E por fim, versículo 20 a 22, desculpa pelo tempo, queridos, fala o seguinte: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Entenda, a ideia da terra prometida, presente aqui nesse contexto em que foi escrita, Deus promete uma terra em que Ele reinaria. Então, é fácil a gente entender quando a gente olha esse contexto. Olha, os homens justos permanecerão diante de Deus, mas os ímpios serão arrancados, eliminados da terra. E dela os infiéis serão arrancados. E queridos,
Se você acha e você pensa que você está longe disso, não, você pode estar muito perto disso. Como que está o teu caminho hoje? Em que caminho você tem seguido? Que fala que Salomão coloca para a gente que esses homens perversos se extraviaram por caminhos tortuosos. É engraçado a gente pensar, né, que o caminho da justiça é um caminho reto, é uma estrada plana, mas o homem que se desvia do Senhor, o homem que vive longe do Senhor, ele segue por caminhos tortuosos, segue por veredas tortas, caminhos escuros, sombrios, longe de Deus. Amém, queridos? Quero orar por você, feche seus olhos, para a gente pensar um pouquinho mais naquilo que o Senhor tem feito. Gostaria que você pensasse agora e analisasse diante de Deus, você e Deus, amado, amada, você e Deus agora, só você e Ele, só Ele sabe por onde você anda, só Ele sabe quais são os caminhos que você segue na tua mente, no teu coração, quem reina no teu coração. Pergunta para Ele, Senhor, como o salmista diz, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque entendemos que o Senhor está aqui presente, olhando, ó Pai, cada coração, cada mente. E Deus, é com tremor e tremor que abrimos a Tua palavra. Deus, o Senhor falou, e que possamos, ó Pai, entender e conhecer a grandeza da presença do Senhor em nossa vida. Que a sabedoria nos guie, ó Pai, por esse caminho confuso, por esse caos que vivemos hoje. Para que a gente entenda, ó Pai, que a Tua presença é real e verdadeira. Por favor, Senhor, sonda cada coração aqui, ó Pai. Leva cada coração, Deus, cativo no Senhor, para que Cristo Jesus reine soberanamente, ó Pai. Nós choramos, agradecemos, ó Pai, por esse tempo que passamos juntos, e pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso. Nos leve em paz, ó Deus, e nos dê um dia abençoado amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.